Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. No resumo de aula de hoje, iremos comentar a lição 6, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. Iremos ver nesta lição, compreender como a Igreja do Senhor é formada e o que ela representa aqui na Terra, como um organismo vivo, representa o corpo de Cristo e uma organização aqui, ela é representante do Senhor aqui na Terra. O texto áureo diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Está em Atos capítulo 6, versículo 3. Verdade prática: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 7, que nós não iremos ler, mas iremos aqui comentar. A palavra-chave ou as palavras-chave são organização e organismo. Esta lição nós temos 3 objetivos específicos, a saber: o primeiro, aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. Segundo, compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E o terceiro, aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. Como antecipado, nós iremos ver a formação da igreja e como ela é organizada, tendo como base a igreja primitiva e os modelos que nós temos de organização da igreja cristã na atualidade. Como um organismo vive como organização, a igreja tem sua função e sua forma. Nós vamos ver aqui os 3 principais sistemas de governo da igreja cristã na atualidade. E os modelos, como são modelos humanos, são sujeitos a acertos e erros. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã. O número 1, a igreja como organismo. Como organismo vivo, a igreja do Senhor é representada pelos seus membros, formando um conjunto saudável. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, o apóstolo Paulo ensina à igreja: ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Note, como o corpo de Cristo e como membros desse corpo, a igreja, cada cristão formando o corpo de Cristo como membro dele, forma um corpo como uma estrutura física, um organismo vivo, um sistema organizado que funciona em perfeita harmonia dos seus membros. Em Efésios capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que tem a igreja do Senhor como corpo, a cabeça que é Cristo. Note, os membros do corpo de Cristo, todos funcionam ou estão ligados, formando um organismo vivo. E esse organismo funciona em perfeita harmonia com o corpo e com a cabeça. Não se pode um membro estar afastado do corpo de Cristo e não estar desligado da cabeça que é o Senhor. É bom nós observarmos isso. Com o corpo de Cristo também, a igreja funciona em perfeita harmonia, como um sistema organizado. O número 2, a igreja como organização. Além de ser um organismo e funcionar em perfeita harmonia, a igreja aqui na Terra precisa ser organizada. Tiramos como parâmetro a igreja primitiva, que funcionava terrenamente em um sistema organizado e precisou assim ser para poder funcionar com lideranças e seus membros, cada um exercendo a sua função. O comentarista ele diz: a forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia liderança apostólica. Em Atos capítulo 16, versículo 4, ali está citado os decretos que foram estabelecidos pelos apóstolos, mostrando que os apóstolos eram a liderança da igreja, apóstolos e anciãos. Em Atos capítulo 14, versículo 23, diz que estes anciãos em cada igreja
eram eleitos. Note, havia um sistema de organização da igreja primitiva. Foi com base nesse sistema, nesse estabelecimento de liderança, que o apóstolo São Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, a instituição de diáconos e presbíteros. A igreja primitiva funcionava desta forma. Na organização terrena, era formada por diáconos e presbíteros, e os seus membros que exerciam seus dons ministeriais e espirituais dentro da liderança, como também fazendo parte do corpo de Cristo, cada membro exercendo seus dons espirituais. E a liderança era escolhida, separada para organizar a igreja e tomar de conta dela. Os anciãos eram aqueles que fiscalizavam e lideravam as igrejas locais e eram eleitos pela igreja para poder liderá-la e ensinar com base nas instruções dos apóstolos. Como uma organização, a igreja assim é organizada e diferente de institucionalizada. O comentarista aqui, ele faz uma diferença, ou melhor, chama atenção para diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Ele diz, como organização, a igreja é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. O número 3, organismo e organização. Como organismo vivo, a igreja do Senhor precisa ser também organizada aqui, com base em uma estrutura previamente estabelecida, direcionada pelo Senhor. A igreja é o corpo de Cristo e um organismo vivo, mas também precisa ser uma organização, ter sua organização. Não há, queridos, portanto, uma igreja ou um organismo sem uma organização. Logicamente, um organismo funciona em perfeita harmonia entre os seus membros, entre os seus órgãos. Fisicamente falando, metaforicamente, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo e precisa também de funcionar em perfeita harmonia entre os seus membros. E esta harmonia não é possível se não tiver uma organização. Assim nós citamos, por exemplo, líderes e liderados. Uma igreja precisa estabelecer líderes para que os liderados, os componentes ou os membros de sua comunidade possam ser instruídos na palavra da verdade. Aqueles que abrogam, por exemplo, uma liderança ou uma igreja apenas como um organismo vivo e sem ser uma organização, aqui terrenamente falando, eles abrogam para si uma liderança. Contudo, eles não querem ser liderados. Mas a igreja do Senhor tanto possui líderes que são estabelecidos dentro da comunidade cristã, como os seus liderados, aqueles que recebem a instrução com base naqueles que possuem os dons espirituais e ministeriais para exercer de modo que a igreja do Senhor seja edificada. Em Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo São Paulo chama a atenção para aqueles que querem ser líderes, mas não querem estar debaixo da liderança, debaixo de nenhuma liderança. Estes caem na apostasia e passam a ensinar heresias para a igreja. Ele diz, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, porque o tal, sabendo que o tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Note, todo organismo é uma organização. Um conjunto saudável precisa de uma organização. E como organização, temos líderes e temos liderados. Aqueles que exercem função na igreja, assim o faz para a edificação do corpo de Cristo. Assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma, o corpo de Cristo é assim também. O segundo ponto, a igreja, um organismo vivo e organizado. O número 1, no seu aspecto local. Queridos, no Novo Testamento, a igreja local era reconhecida e existia como comunidade cristã em uma localidade. Assim, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7, ele diz, a todos os que estáis em Roma,
Amados de Deus, chamados santos. Note, aos que estáis em Roma, a comunidade cristã que se reunia em determinado lugar, em Roma, ele direcionou a carta. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, na cidade de Corinto se reunia também uma comunidade cristã, a igreja do Senhor. Em Efésios, capítulo 1, versículo 1, aos santos que estão em Éfeso. Note que a igreja existia localmente. Por isso, o apóstolo escreveu a carta direcionada a um determinado lugar onde se reunia a comunidade cristã daquela época. Em cada ponto específico, e as cartas são direcionadas para estas comunidades, comunidades locais. Assim, a igreja é um organismo vivo e também ela é organizada, precisa ser organizada como comunidade cristã. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz o texto que aqueles que ouviram a palavra de Deus através do discurso de Pedro e creram na mensagem cristã, ele diz, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Note que eles estavam debaixo da autoridade apostólica e recebiam instrução dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunidade cristã era um organismo vivo, mas também estava organizada como comunidade de crentes que aceitavam a Cristo e permaneciam na doutrina dos apóstolos. Desta forma, o comentarista ele diz que, como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada, se reunia, como acabamos de citar no texto, orava, enxergava as demandas sociais, instituiu diáconos, Atos capítulo 6, versículo 2 ao 6, o versículo 3 especificamente, onde tem os requisitos para estabelecer aqueles que iriam gerenciar as demandas sociais, os diáconos daquela época, ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Também elegeu lideranças e também enviou missionários. O número 2, no seu aspecto litúrgico e ritual. Queridos, no aspecto litúrgico, a igreja precisa exercer a liturgia, o culto ao Senhor, com decência e ordem. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, assim o apóstolo instrui a igreja de Corinto, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. No versículo 26 do mesmo capítulo, o apóstolo mostra como era a maneira que os cristãos se reuniam para cultuar o Senhor. Uma forma simples também de liturgia para exercer a adoração a Deus, a comunidade exercer a adoração a Deus, comunidade cristã. Ele diz, mas que fareis quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Note, salmo eram os louvores da comunidade que eram entoados, usando os salmos do Antigo Testamento, eles cantavam adorando a Deus. Doutrina eram as instruções bíblicas que os apóstolos passavam para a igreja, inclusive a neotestamentária. Aqui os apóstolos ensinavam a doutrina do Senhor, do Novo Testamento. Revelação, língua e interpretação, aqui são os exercícios dos dons espirituais que a igreja fazia, tinha liberdade para a edificação mútua do corpo de Cristo. No seu aspecto ritual, nós citamos aqui 2 exemplos de rituais que eram exercidos pela igreja primitiva, o batismo e a Santa Ceia do Senhor. No batismo, o ritual do batismo, a igreja recebeu a própria ordem do Senhor para ensinar as nações. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós colocamos aqui a fórmula do batismo ensinada pelo próprio Senhor, antes de ir, melhor dizendo, assunto aos céus. Batizando, fazer discípulos é batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A fórmula trinitária, aqui, nós
grifamos algumas palavras, alguns termos, para mostrar que é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui estão as três pessoas da Trindade envolvidas na fórmula do batismo em águas. Aqui Jesus mostra que, para se fazer discípulo, é necessário se batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O E aqui tem uma característica ou uma função de soma. As três pessoas da Trindade estão presentes na fórmula. Algumas igrejas que têm ensinado apenas batizar no nome de Jesus, tendo como base a autoridade do nome que foi invocado, por exemplo, com Pedro no discurso de Atos, capítulo 2, versículo 32, ali ele mostra a autoridade do nome com que a igreja faz os discípulos, que é na autoridade do nome de Jesus. Mas o batismo o próprio Senhor Jesus mostrou, e os apóstolos exerciam desta forma. Tem alguns textos históricos, por exemplo, que mostram os novos convertidos sendo batizados também pela fórmula trinitária. Além do texto bíblico, a tradição cristã ensina desta forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto à ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, ele diz que recebeu do Senhor o que também vos ensinei. Note, no versículo 23, ele começa instruindo a igreja dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo ensinou a maneira correta de celebrarmos a morte do Senhor até que ele venha. E a forma correta de celebrar a morte do Senhor, ele diz na continuidade do texto, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Note o simbolismo do ato da ceia, que esta cena que o Senhor Jesus ensinou e o apóstolo Paulo entregou à igreja em forma de ensino, nos traz alguns ensinamentos. A sequência correta do texto é o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, ele pega o pão, dá graças e parte, e entrega aos seus discípulos. Ele tomou o pão, deu graças e partiu. Em uma outra versão vai dizer, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos. Note, primeiro Jesus toma o pão simboliza o corpo de Cristo. Antes de ser entregue à morte, o Senhor Jesus, ele deu graças ao Pai. Isso aqui retrata o ato de oração dele no jardim do Getsêmani, dizendo ao Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja segundo o que eu quero, mas como tu queres. Ele deu graças ao Pai para ser entregue à morte pela humanidade. Note, o pão, ele representa o corpo de Cristo que foi dado graças e partido, ou seja, ele foi entregue à morte pela humanidade. A sequência do ato da ceia não pode ser atropelada, porque o texto tem um ato simbólico, e este símbolo da morte do Senhor, ele deixou bem claro, celebrai a morte do Senhor até que venha. Algumas igrejas que eu já participei do ato da ceia, às vezes chega aquele pão de forma que já vem cerrado, partido, pronto para consumir. Outros, os membros fazem, os ministros fazem um ato à parte para partir o pão, antes de levar para a igreja, no ato simbólico de distribuir na congregação. Talvez pelo número de crentes que tenham em uma igreja muito grande, eles fazem logo o ato de partilha do pão antes de ministrar a ceia para os seus membros. Note que, de acordo com o ato simbólico da ceia do Senhor, isso aqui é uma forma de não seguir a ordem lógica do texto bíblico. A sequência lógica do texto não pode ser atropelada, porque existe um ato simbólico. Uma vez que a gente atropela o ato da ceia, simbolismo da ceia, e assim ensina para os crentes, a lógica é que no inconsciente vai dizer que isso aqui não tem nada a ver, não tem importância para os crentes, mas tem o ato simbólico da ceia. Não podemos atropelar as coisas. Podemos, sim, ganhar tempo de outra forma, mas não atropelando o texto bíblico, deixando de fazer sequencialmente aquilo que os apóstolos ensinaram, que tendo recebido do Senhor, como foi o caso do apóstolo Paulo.
Espero que tenha ficado claro o meu posicionamento a esse respeito. O Senhor Jesus primeiro toma o pão, dá graças e parte. Atropelar a ordem sequencial desse texto é atropelar o simbolismo do ato, que o Senhor está presente na ceia do Senhor, no ato da mesa. Ele está presente. E o corpo dele está ali sendo simbolicamente partido, celebrando a sua morte até que ele venha, como uma ordem dada para a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a igreja é uma organização, e como organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos explica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Louvado seja Deus. O terceiro ponto, governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. O número 1, primeiro modelo episcopal. No modelo episcopal, querido, esse modelo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais chamados bispos. Esses bispos é quem lidera a igreja. E a tradição deste modelo diz que foi o próprio Senhor que estabeleceu assim e confiou aos oficiais da igreja este tipo de modelo de liderança, de governo da igreja. Quem exerce esse tipo de governo na igreja? O catolicismo romano e alguns protestantes e pentecostais também. O número 2, presbiteral. Neste modelo de governo da igreja atual, a igreja elege presbíteros em um conselho para conduzir a igreja local. Há também um Supremo Concílio ou Assembleia Geral. Quem exerce esse tipo de governo? Alguns pentecostais e igrejas reformadas, principalmente na América do Norte. O número 3, congregacional. Nesse sistema de modelo de governo da igreja, o pastor é eleito por uma Assembleia Geral da igreja local. As igrejas locais também têm sua autonomia administrativa. Assim, por exemplo, são as igrejas batistas. O número 4, o sistema de governo de nossa igreja. A Assembleia de Deus no Brasil adotou um sistema híbrido de governo de nossa igreja, principalmente depois da Convenção de 1930. Note, a Assembleia de Deus saiu de dentro da Igreja Batista, um sistema congregacional. Por isso que adotou também esse sistema no modelo de governo de sua igreja. E depois da Convenção de 1930, adotou o sistema episcopal, ou seja, o pastor ele é eleito por uma Assembleia Geral e é visto também como alguém colocado por Deus para liderar a igreja local. Portanto, o sistema híbrido, misturando o episcopal com o congregacional. As igrejas têm uma autonomia ou certa autonomia administrativa, principalmente na igreja regional e local. As lideranças regionais e locais também são centralizadas nesse sistema de governo de nossa igreja. O modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministros. Queridos, nós lemos aqui a sinopse do tópico 3, mas eu gostaria de acrescentar: todos esses sistemas de governo episcopal, presbiteral, congregacional e o sistema híbrido têm como fundamento textos do Novo Testamento, do sistema de governo que foram adotados por determinado sistema. Todos esses sistemas são sistemas humanos de governo que precisam existir para a igreja ser organizada como instituição aqui na Terra. Todos eles têm suas falhas e todos eles têm também os seus acertos, como sistema humano. Porém, o Senhor Jesus, ele é quem governa a igreja como corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Como corpo de Cristo, a igreja, espiritualmente falando, é governada pelo Senhor, mas tem líderes que direcionam a igreja a exercer da melhor forma os seus dons para a edificação do corpo de Cristo e para trabalhar em adoração a Deus e pregação do Evangelho. Louvado seja Deus. Queridos, ficamos por aqui. Espero que tenha contribuído com mais um vídeo. Se você quiser, compartilhe com mais alguém, aqueles que estão precisando ouvir, principalmente esses pontos aqui que nós acrescentamos. Há alguns que divergem de suas lideranças por desconhecer ou até mesmo rejeitar. Esses aí nós poderemos enviar um esclarecimento, caso ele queira. Outros, por não conhecerem, é necessário conhecer a forma
que a igreja é organizada aqui e como o corpo de Cristo. Ficamos por aqui e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.